Olá pessoal, nesta videoaula eu vou falar sobre gerenciamento de usuários e grupos no Linux. Eu tenho aqui meu terminal aberto, né? E o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é como adicionar um usuário no sistema via terminal. Então, para adicionar um usuário no sistema via terminal, eu preciso que meu usuário atual eu tenha privilégio de administrador. Então, para isso eu uso o comando sudo e o comando adiciona usuário, que é adduser, com o nome do usuário que eu vou adicionar. Por exemplo, se eu quiser adicionar o usuário José, basta eu colocar sudo adduser José. O sudo, na verdade, significa superusuário faça, o do, né, que é de faça. Então, assim, o que acontece? Quando você coloca esse comando sudo, você está dizendo que esse usuário aqui, ó, usuário atual, ele tem privilégio de administrador, ou seja, ele pode executar alguns comandos como se fosse administrador do sistema. Então, basicamente, no sistema, quando ele verifica que você está usando esse comando sudo, ele verifica, na verdade, se esse usuário está na lista de sudos, ou seja, na lista de administradores do sistema. Se esse usuário estiver nessa lista de administradores, que é lá no arquivo /etc /suders, então você pode usar esse comando sudo. Então, basicamente, o adduser exige que eu tenha permissão de administrador para adicionar um usuário no sistema, e por isso que eu estou usando aqui o comando sudo, que faz com que meu usuário eu possa executar alguns comandos como se eu fosse administrador do sistema. Então, superusuário faça, adicione usuário José. Então, basicamente, quando eu uso o sudo, ele pede a minha senha do meu usuário que está logado, já que foi verificado que o meu usuário está na lista de administradores do sistema. Então, basicamente, coloco aqui minha senha, e aí ele vai adicionar o usuário José, e automaticamente ele cria um grupo com o mesmo nome do usuário que eu estou adicionando, e ele pede a senha para o usuário José. Vou redigitar a nova senha. Aí ele pede algumas informações, por exemplo, nome completo, nome da sala, aqui eu vou passar direto. Pergunta se está tudo correto, as informações, eu digo que sim e ok. Então é basicamente esse o comando para você criar um usuário no sistema. Primeiro, você precisa ter privilégio de administrador, ou seja, fazer parte dos administradores do sistema. No caso, como eu faço parte, eu comecei aqui com o comando sudo, depois eu coloco o comando para adicionar o usuário, que é o adduser, e aí eu coloco o nome do usuário que eu estou adicionando no sistema. Basicamente dessa forma aqui, está adicionado o usuário José no sistema. Para que eu possa remover o usuário do sistema, eu posso usar o comando deluser, sudo deluser José. Bom, dessa forma aqui, eu estou removendo o usuário, mas eu não estou removendo o conteúdo da pasta pessoal de José. Por quê? Porque quando você cria um usuário no sistema Linux, ele cria lá na pasta home do sistema uma pasta para esse usuário. Então, por exemplo, se eu vier aqui ls home José, e aqui eu vou ter o conteúdo do, ls cd home, e aí automaticamente foi criado na pasta home tipo uma pasta pessoal do sistema, aliás, uma pasta pessoal do usuário. Ou seja, quando você cria um usuário, ele cria uma pasta pessoal lá na pasta home do sistema. Então, para que você, se você por um acaso remover, né, que é deluser, delete usuário. Se você só executar o comando dessa forma, você vai remover o usuário José do sistema, mas você não vai remover o conteúdo que vai ter aqui na pasta José. Então, por exemplo, você pode remover dessa forma e manter os dados pessoais de José no sistema, como você pode apagar os dados pessoais dele junto com o usuário. E seria dessa forma. Então, dessa forma aqui, olha, eu estou removendo o usuário
José, né, junto com seus arquivos pessoais. Então é bem simples a gente adicionar ou remover um usuário no sistema. Eu vou adicionar novamente o usuário José no sistema. Adicionei o usuário José no sistema. E aí eu vou mostrar para vocês um outro comando. Por exemplo, se você quiser modificar a senha do usuário José, você pode usar esse comando aqui, ó, pswd, e aí eu coloco aqui José. No caso, como esse comando exige que eu seja administrador, que eu esteja no grupo de administradores, né? Então, basicamente dessa forma. Ele já pede aqui uma nova senha de José. Pronto, senha atualizada com sucesso. Se por um acaso você quiser alterar a senha do seu usuário atual, basta você digitar esse comando aqui, ó, pswd. Somente esse comando aqui, ele já pede, ele já sabe, ele já vai automaticamente mudar a senha do usuário atual que está logado aqui no terminal. Como eu não vou mudar a minha senha, eu vou sair aqui do comando, mas é basicamente isso. Então o comando pswd serve para mudar a senha de algum usuário do sistema. Basta que você passe o nome do usuário na frente do comando. Se você não passar no nome do usuário, ele vai tentar alterar a senha do usuário atual do sistema, que é o usuário que está logado aqui. Bom, eu tenho o usuário José criado no sistema, mas aí como é que eu faço para me logar com o usuário José aqui no terminal? Basta você digitar esse comando su e colocar aqui o usuário que você quer se logar aqui no terminal. Ele vai pedir a senha de José e aí automaticamente, ó, agora com a senha correta eu estou como usuário José aqui no sistema. Então, apesar do nome da minha máquina ser esse aqui é apenas o nome da máquina. E aqui é só para dizer que eu estou no diretório do usuário Cleito, mas quem está logado agora no terminal é o José. Se eu quiser sair desse usuário e voltar para o usuário anterior que eu estava, só colocar o exit. Voltei para o usuário Cleiton. Então é bem simples. Su e o nome do usuário. Se por um acaso você quiser se conectar no terminal como root, né, como administrador super usuário do sistema, que é o usuário root, o usuário que pode tudo no sistema, basta você digitar su. Ele vai pedir a senha de administrador do sistema. Bom, no meu caso aqui, eu não criei uma senha para o root, né? Uma senha para o usuário root, que é o usuário administrador do sistema. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer um sudo su. Agora eu estou como usuário root. Quando eu estou com o usuário root, fica aqui o root, né? Que é o usuário administrador, o usuário que tem todos os privilégios do sistema. Eu não preciso digitar sudo aqui na frente para executar qualquer comando. Ele é o usuário que tem acesso a tudo no sistema. E automaticamente o cifrão sai, né? E aí a gente tem aqui o hashtag, para que você lembre-se que você não está no seu usuário comum, no seu usuário, por mais que seja um usuário que tem privilégio de administrador, é um usuário comum do sistema. E aqui é o usuário root. Então no usuário root você tem acesso a tudo e pode fazer o que você quiser no sistema. Bom, se eu quiser adicionar um grupo no sistema, como é que eu faço? Sudo add group e aí eu coloco o nome do grupo, por exemplo. Estou adicionando um grupo no sistema chamado info. Então, foi adicionado com sucesso. Aparecem as informações do grupo. Se eu quiser remover o grupo, você coloca del group. É bem simples, né? Add de adicionar, del de deletar e aí grupo removido. Algumas informações são importantes. Esse GID aqui, ó, é justamente a identificação do grupo único no sistema, ou seja, é um número de identificação único do sistema, do grupo info dentro de todos os grupos do sistema. Então, é um ID do grupo. Assim como o usuário também tem um ID, tá certo? Eu vou adicionar aqui novamente o grupo info.
Bom, se eu quiser colocar José, usuário José, no grupo de info, que é o grupo que eu acabei de criar aqui, ó. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Sudo G, ó, G de grupo, certo? PS WD, menos A, que é de adicionar, aí eu digo o usuário e digo aqui o grupo. Então, aqui é um comando de grupo, né? G, ó, PSWD, menos A, que significa para adicionar. Adicionar quem? O usuário José no grupo de info. Então, ó, adicionando o usuário José ao grupo de info. Se eu quiser remover José do grupo de info, é o mesmo comando, só que você altera aqui a opção e coloca o D de deletar. Removendo o usuário José do grupo de info. Então é bem fácil você adicionar um usuário num grupo e remover o usuário do grupo. Assim como também adicionar grupo no sistema, como remover grupo no sistema, adicionar usuário e remover usuário. São comandos bem simples. Se por um acaso você quiser ver, ó, você coloca aqui o comando ID, você consegue ver informações do usuário, ou seja, o meu usuário Cleito aqui, ó, ele tem um número de identificador 1000, o número do grupo dele é 1001, certo? E aqui são os grupos que o usuário Cleito participa no sistema. Então, os grupos que o usuário Cleito participa no sistema é o próprio grupo Cleiton, que ele, quando cria um usuário, ele cria um grupo com o mesmo nome. Eu participo também, por exemplo, do grupo ADM, do grupo CD-ROM, do grupo sudo, do grupo DIP, plugdev e por aí vai. Se por um acaso eu quisesse saber quais são os grupos que José participa, bem como as informações dele. Então, aqui a gente tem o número identificador do usuário José, 1002. Aqui a gente tem o grupo do usuário José, né, que automaticamente ele cria um grupo quando você cria um usuário, que é o ID desse grupo. E os grupos que José participa é só o dele mesmo, tá certo? Que é quando ele foi criado, o usuário foi criado um grupo e ele já participa automaticamente do grupo. Então, todo usuário ele participa de pelo menos um grupo, que é o grupo dele mesmo. Se você colocar aqui grupos, por exemplo, também você vê os grupos do usuário atual, como também você pode ver os grupos de algum usuário específico, passando apenas como parâmetro o usuário que você quer ver. Ó. Aqui basicamente é só as informações dos grupos. Grupo do usuário Cleito, como eu não passei nenhum parâmetro. Grupo do usuário José, apenas o grupo José. Bom, gente, uma coisa que é importante falar é que é o seguinte, se você vier aqui nesse arquivo aqui, ó, vou pedir para exibir o conteúdo desse arquivo aqui, ó, PSWD, que está dentro da pasta etc. Esse arquivo, PSWD, ele contém os dados de todos os usuários do sistema. Então, por exemplo, ó, tem aqui o usuário Cleito, o nome do usuário, aqui é a senha do usuário que fica em outro arquivo, que é o etc/shadow, que eu vou mostrar já. Aqui é a senha, no caso, que fica em outro arquivo. Aqui é o ID do usuário Cleiton. Aqui é o ID do grupo que o Cleiton participa, que é o GID. Aqui são as informações que você coloca quando você está criando um usuário. Aqui é a pasta Home e aqui é o shell do usuário, certo? O caminho do shell do usuário. Ó, por exemplo, aqui a gente tem o usuário José, que a gente criou na aula. Aqui a gente tem a senha dele, que está encriptada em outro arquivo, né? Aqui tem o ID do usuário, que é a identificação do usuário. Aqui tem a identificação do grupo dele. Aqui a gente tem as informações do usuário que você cadastra, lá naquele momento que você está adicionando o usuário. Aqui você tem a pasta Home de arquivos do usuário e aqui você tem a pasta do shell do usuário. Ok? Então, nesse arquivo PSWD a gente encontra todas as informações do usuário, seguindo de acordo com o que eu expliquei. E para ver essas senhas, a gente vem nesse arquivo aqui, ó, Shadow. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem a senha de José. Ó, então, tem o usuário José e a senha do usuário José. Essa senha ela está encriptada. Ou seja, nesse arquivo Shadow, você só armazena a senha encriptada do sistema, do usuário, desculpe, só armazena a senha dele encriptada. Então, ó, tá aqui, ó, tudo criptografado. Então, o que acontece? Quando você está lá fazendo o login no sistema, o Linux ele usa o mesmo algoritmo para encriptar a senha lá que você está digitando lá no login e ele compara com o que tem aqui nesse arquivo.
Se for igual, então é porque você digitou a senha corretamente. Então, ou seja, no Linux ele não armazena a senha não encriptada. Ele só armazena a senha criptografada. E ele usa o mesmo algoritmo na hora que você está lá acessando o login e compara com essa senha que está nesse arquivo aqui. E tem também o arquivo etc/group, basicamente para você ver os grupos do sistema. Ó, tem todos os grupos do sistema, por exemplo, ó, o grupo José, né, ID 1004, por exemplo. Aqui Clayton, o grupo Clayton. Aqui a gente tem a senha aqui da autenticação do grupo, que basicamente eu não criei. E aqui a gente tem o ID do grupo. Por exemplo, o grupo ADM. Quem participa do grupo ADM? O usuário Sirlog, que foi criado pelo sistema, né? E o usuário Clayton. Aqui ele coloca separado por vírgula. Então são basicamente esses três arquivos bem importantes do sistema. Bom, para finalizar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, já que a gente já sabe como os usuários e grupos são criados e modificados, eu vou mostrar para vocês como modificar o dono e o usuário de um arquivo. É bem simples, a gente utiliza um comando ch, que é de change, né? OWN, que é de proprietário, né? Owner, proprietário, como fosse a abreviação. Então, por exemplo, vamos supor que nesse arquivo aqui, texto.txt, vamos supor não, na verdade esse arquivo aqui a gente tem o dono do arquivo é Maria e o grupo que pertence ao arquivo é Maria. Se eu quiser mudar o dono desse arquivo aqui, como é que eu faço? Sudo chown e eu digo Clayton, agora vai ser o novo dono do arquivo texto.txt. ls-l, agora eu, usuário Clayton, é o novo dono desse arquivo aqui. Se eu quiser modificar o grupo, o usuário e o dono ao mesmo tempo, eu coloco o usuário e o dono aqui ao mesmo tempo. Então agora tem o usuário e o dono. Por exemplo, se eu quiser que José seja o dono desse arquivo aqui, mas continue sendo o usuário Clayton. Então pode ser usuário, não, o grupo Clayton. Então José vai ser o sudo chown, né? José vai ser o dono e o grupo Clayton. Mas eu vou colocar aqui o grupo info, por exemplo. Dono desse arquivo agora é José e o info, que é o grupo, pertence agora ao grupo info. Se eu quiser mudar só o grupo, você também tem um comando aqui que é o chgrp, né? Que é a abreviação de grupo. Então, por exemplo, eu quero que agora texto seja do grupo root. Então, tem -l, então aqui no caso modifica apenas o grupo do sistema, o grupo do arquivo, desculpa. Então, é basicamente isso. Para modificar as posses de qualquer arquivo ou pasta, você usa o comando chown e pode já modificar o dono e o grupo, se você quiser, como eu fiz aqui. Ou pode modificar só o dono. E se você quiser modificar só o grupo, você pode usar esse comando aqui, chgroup, né? Que é a abreviação grp, e aí você coloca o nome do grupo e coloca o arquivo que você está querendo modificar. Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.